Onde foi que eu errei? Era este o bordão usado por um personagem protagonizado por Jorge Doria, num programa humorístico da TV brasileira. Um pai desiludido porque havia criado seu filho para ser homem e, de repente, se depara com o fato de que ele era gay. Talvez por não ser considerado politicamente correto, este quadro acabou saindo do ar. Mas eu quero aproveitar o bordão e colocá-lo nos lábios de muitos pastores e líderes atuais que andam também desiludidos com seus filhos. Recentemente, o filho adotivo de Edir Macedo, líder da Igreja Universal, protagonizou um episódio escandaloso através de vídeos postados no YouTube, onde ele aparece fazendo gestos obscenos. Apesar da criação supostamente cristã, Moisés rebelou-se contra o pai e tornou-se em motivo de constrangimento, tanto para a família quanto para a igreja. Infelizmente, este não é um caso isolado. Muitos outros filhos de pastores tomaram a mesma estrada. Outro caso que tem repercutido na mídia ultimamente é o da cantora Katy Perry, filha de pastores pentecostais, que recebeu uma criação rígida. Recentemente, ela deu uma entrevista à revista Rolling Stone e disse que ainda hoje fala em línguas. Em uma de suas canções, ela diz: beijei uma garota e gostei. Com a mesma boca com que beija garotas, fala em línguas? Surge então a pergunta: o que estaria acontecendo com os filhos dos pastores? Seria tudo isso sintomático? Drogas, rebeldia, promiscuidade são alguns dos sintomas encontrados em famílias pastorais ao redor do mundo. De fato, não é fácil ser filho de pastor. Eu que o diga, sou filho e neto de pastores. Eu sei a pressão que eles sentem, a cobrança, as expectativas que são geradas em cima deles. Se assumirmos como sintomático o que tem acontecido aos filhos de pastores atualmente, teremos que examinar o que está por trás deste fenômeno. Quero sugerir aqui algumas respostas, a começar pela ausência da figura paterna. Imagine um filho de pastor ter que consultar a sua secretária para saber se seu pai poderá recebê-lo naquela semana. Isso está acontecendo em muitos lares. Filhos emocionalmente sadios demandam um tempo de qualidade na companhia dos pais. E como diz o adágio popular, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Cá entre nós, de que adianta, pastor, você ter a igreja superlotada, ter seu nome estampado nas manchetes dos jornais, programas de rádio e TV, e ser um estranho dentro da própria casa? Pai não é apenas aquele que aponta o caminho, pai é aquele que caminha com o filho. A instrução bíblica é clara: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não se trata de ensinar o caminho, mas ensinar no caminho. A segunda coisa que eu constato é a ausência de discipulado. O caminho é apenas o cenário onde o ensino será ministrado. E esta tarefa não pode ser terceirizada. Não delegue a outros aquilo que é seu dever como pai. Veja a recomendação bíblica. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aproveite cada momento gasto em companhia dos teus filhos para
transmitir-lhes os valores e princípios do reino de Deus. Este será o seu maior legado. A terceira constatação é a ausência de autoridade. A figura paterna será a primeira referência de autoridade que o filho terá em sua jornada existencial. Se isso não for bem elaborado, fatalmente o filho terá problemas lá fora no mundo, quando tiver que lidar com a autoridade. Um dos requisitos que precisam ser preenchidos por quem almeja o ministério pastoral é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isto significa que a relação que você tem com seus filhos pode te desqualificar para o desempenho do ministério pastoral. Infelizmente, alguns pastores se tornaram figuras tão notórias que este estrelismo faz com que eles se achem acima dos deveres domésticos e acabam delegando à mãe o dever de disciplinar, de ensinar os filhos. Mas será que algum pastor ou líder teria maior notoriedade do que Abraão, nosso pai na fé? Pois veja o que diz a Escritura: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Lembre-se, a criação que houvermos dado aos nossos filhos será reproduzida nos nossos netos e bisnetos e tataranetos. A quarta constatação é a ausência de disciplina. Veja o que diz o texto sagrado: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. De quanto constrangimento os pais poderiam ser poupados se dessem disciplina aos seus filhos. Lembre-se que o próprio Deus corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Corrigir é uma demonstração de amor, é sinal de que você se importa com seu filho. Se ele errar, corrija-o, mas se acertar, experimente elogiá-lo. Disciplina também é estímulo. Deixe seu filho saber o quanto você se orgulha dele. Qual filho não se sentiria envaidecido e alegre ao ouvir do pai: este é o meu garoto? O próprio Jesus ouviu algo semelhante dos lábios do pai: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A quinta constatação é a ausência de privacidade. Lembra daquele episódio em que credores queriam levar os filhos de uma viúva como pagamento da dívida deixada pelo seu marido? Uma das instruções dadas pelo profeta Eliseu foi justamente esta: seus filhos vão pela casa dos vizinhos trazendo vasilhas, e quando chegarem em casa, feche a porta. Depois que a porta se fechou, Deus multiplicou o azeite e ela pagou as dívidas. Fechar a porta representa privacidade. Não leve problemas da igreja para casa e nem de casa para o púlpito. O seu ministério pastoral começa dentro de casa. Veja o que Paulo diz: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ser negligente no cuidado com os filhos é o mesmo que negar a Cristo. Por que será que Jesus insistiu em perguntar a Pedro por 3 vezes se este o amava? Porque por 3 vezes Pedro o negou. Quem sabe esta repentina rebeldia do seu filho, pastor, seja o galo usado por Deus para despertar a sua consciência. Não desista de seus filhos. Oriente-os e faça deles o seu presente particular por um mundo mais justo. E sabe de uma coisa? Cá entre nós, eles jamais
te esquecer.